bin ein Berliner. I have a dream. Olá, bem-vindos a mais um episódio de A História Repete, com Henrique Monteiro. Olá, Henrique. Olá, Lourenço. E comigo, Lourenço Pereira Coutinho. Hoje vamos falar da história de um tráfico infame, o de escravos, da aviltante condição de escravo e também da abolição deste fenómeno. Para isso convidámos um especialista no tema, o historiador e também romancista João Pedro Marques. Olá, João Pedro, bem-vindo. Olá, Lourenço. Olá, Henrique. Em jeito de prólogo à conversa, aqui deixo algumas notas prévias. Infelizmente, a escravatura, ou escravidão, é quase tão antiga quanto a civilização e está longe de ser exclusiva de uma cultura. Ao longo da história, existiram traficantes e donos de escravos romanos, africanos, portugueses, holandeses, otomanos e por aí fora. Também existiram escravos brancos, negros, berberes e por aí fora. A noção que a escravatura foi um exclusivo do homem branco está, pois, desfasada do passado. No caso concreto português, a nossa relação histórica com esta prática absolutamente condenável tem, claro, de ser conhecida, estudada e debatida, mas não pode resvalar para uma culpabilização anacrónica. A história deve ser sempre contextualizada e analisada à luz dos valores e mentalidade da época. Aqui deixo 3 exemplos algo absurdos para explicar a ideia. Não é sério dizer que Dom Afonso Henriques não era um democrata por nunca ter promovido eleições. Ou que Vasco da Gama era contra o casamento homossexual. Ou que o Marquês de Pombal nada fez para promover a igualdade entre homens e mulheres. Bom, são de facto exemplos risíveis, mas ajudam-nos a perceber que o passado não pode ser julgado com os olhos do presente, sob pena de anacronismo. Assim, e de forma simplista, os atos dos personagens do século XV não podem ser comparados com o que faríamos hoje, mas sim com o que faziam os seus contemporâneos. Um novo exemplo. Dom João II mandou decapitar o Duque de Bragança e apunhalou, ou mandou apunhalar, o seu primo Dom Diogo, Duque de Viseu. Objetivamente, estes foram e são actos cruéis. Mas para avaliarmos corretamente este comportamento, temos de compará-lo com o de reis e príncipes seus contemporâneos. Por mais que tal possa chocar, amigo ouvinte, o comportamento de Dom João II não foi muito diferente do de seus congêneres. Lembro que o século XV foi o tempo da Guerra das Rosas em Inglaterra, dos Borgias e do astuto Luís XI de França. Tudo acontecimentos e personagens que não primavam pela doçura. Feitas estas considerações prévias, passemos sem demora ao tema de hoje. O tráfico de escravos, a escravatura ou escravidão e a sua abolição. Isto com foco no caso português, ou seja, fundamentalmente no tráfico de escravos entre África e Brasil, na escravatura no Brasil entre os séculos XVI e XIX e na abolição de ambos os fenómenos, tráfico e escravatura, em Portugal e no Brasil. Este podcast tem o patrocínio de Germano de Sousa, o Laboratório de Portugal. Passo, pois, a palavra ao Henrique para dizer-nos da sua justiça e fazer a sua primeira pergunta ao nosso convidado. Obrigado. Eu diria, como primeira pergunta, o seguinte, que é uma coisa que eu acho que pouca gente pensa. Nós fazemos parte de uma civilização, esta civilização ocidental, fomos pioneiros até na expansão marítima, nos descobrimentos, e nisso tudo, e somos agora acusados constantemente de esclavagistas, de pessoas que fizeram uma coisa terrível. Ora, eu penso justamente o contrário, é que a singularidade, a nossa, do Ocidente, não foi ter feito comércio de escravos, foi ter acabado com ele. O que é que pensa sobre isso? Estou inteiramente de acordo. Isso é que é específico. Do ponto de vista moral, é chocante a pessoa admitir que há escravos, não é? E que aquela pessoa se torna propriedade de outra. E que é não só a sua força de trabalho, como o seu corpo, tudo isso é propriedade de um terceiro. É chocante como é que isso pode ter acontecido. Mas do ponto de vista histórico, isso é inquestionável. Aconteceu sempre assim. E se o poder do Estado baixar um bocadinho, nós vemos tudo isso a reemergir. O que é, do ponto de vista histórico, o que é extraordinário
é que num determinado momento tenha havido uma conjugação de fatores, de elementos, de forças, de vontades, etc., que levou ao fim de tudo isso, ao fim legal de tudo isso. Isso é que é específico. Isso é que é raro e, portanto, é isso que chama a atenção de um historiador. Porque é que uma coisa que provavelmente vem desde o Neolítico e eventualmente como uma... E o Neolítico, às vezes é preciso dizer assim essas palavras. Tá bem. Explicar. Claro, antes da invenção da escrita, não é? Portanto, e da agricultura. Exatamente. A agricultura já nasce aí, não é? Começa a nascer no Neolítico e tal, e a domesticação dos animais. Mas, portanto, situemos a coisa, por exemplo, 5.000 anos antes de Cristo, 8.000 anos antes de Cristo. Provavelmente, nós não temos a certeza, mas provavelmente as relações de escravidão surgem nessa altura, a partir do momento em que começa a ser possível acumular riqueza suficiente para alimentar aquela boca extra, não é? E que o trabalho daqueles braços extra começam a ter um valor económico. Pode ter começado a escravidão aí, de uma forma continuada, e provavelmente como um sucedâneo da domesticação de animais. E da guerra também, não é? Do conflito. Guerra e conflito. Sim, a guerra era uma forma de obtenção, não é? Mas muitas vezes o que é que se fazia aos prisioneiros de guerra? Matavam-se em cerimónias de cariz religioso, ou matavam-se pura e simplesmente, porque precisamente não tinham qualquer utilidade, claro. Não é? A sedentarização e depois a necessidade de força braçal é que leva... Exatamente. Mas é muito engraçado, não tem graça nenhuma, mas quer dizer, é peculiar e é interessante reparar que uma quantidade de coisas que se aplicavam aos animais, a certo tipo de animais domésticos, se aplicaram também aos escravos. O chicote, o açaime, não é? Esse tipo, as correntes, esse tipo de método de lidar com... Portanto, é muito provável que a escravatura tenha surgido como uma réplica, como um equivalente, duplicado da domesticação dos animais. Aliás, isso vem até hoje, o ver o outro, o inimigo, como desumano. Pois bem. Aliás, o Hitler é um monstro. Temos que ver como... Putin é um monstro. Retiram-lhe da sua condição de humana. A guerra exige isso. Exato, quer dizer, não exige, mas quase que obriga. Quase que obriga. Eu lembro-me que estava já no final da adolescência e ter visto um filme, que acho que é um remake agora, já não me lembro como é que se chamava. Era com 2 atores só, o Lee Marvin e o Toshiro Mifune. Um americano vai ter uma ilha no Pacífico, não é? Onde encontra um japonês, um soldado japonês. E a guerra que se cria ali entre aqueles 2 seres que vivem naquele espaço, até que no final do filme acabam por se encontrar na sua humanidade comum. Mas, quer dizer, mas a guerra justifica essa desumanização. E quase que exige. Eu lembro quando fui para Mafra, não é? Em 71, lembro do que era a campanha psicológica para nos mentalizar para a guerra e para a forma como tínhamos que ver e tratar o terrorista. Claro. Mas essa abordagem até filosófica e de mentalidades do que era a escravatura e a condição de escravo foi evoluindo ao longo dos tempos. Mesmo na época clássica, Aristóteles dizia que a escravatura era necessária até para alguns dos cidadãos poderem dedicar à política. Depois é interessante como essa concepção e essa justificação foi avançando ao longo do tempo. A relação, por exemplo, que a partir de Constantino se tem com a escravatura, não é? Da Igreja poder abolir a condição de escravo. Mais tarde, a Idade Média e o feudalismo, a servidão substitui a escravatura. E depois chegarmos à época moderna, não é? Em que tudo isso volta ao tempo anterior a Constantino. Eu não sei se estou inteiramente de acordo com isso. Quer dizer, eu acho que aqui na nossa cultura ocidental, não é? Greco-romana e judaica. Judaico-cristã e greco-romana. Exatamente. Houve sempre um incómodo. Um incómodo que está ligado ao facto de se encarar uma pessoa simultaneamente como coisa e como pessoa. Não é? Como objeto e como pessoa. E, portanto, houve aqui sempre pessoa com a qual, inclusive, é possível relacionar-se e ter filhos. Claro, é? Claro. E na cultura grega e greco-romana houve sempre ali uma dualidade. É verdade que o Aristóteles e o Platão procuram justificar a escravidão, não é? E procuram encontrar uma razão de ser para que aquilo exista. Claro. Mas, por exemplo, os estoicos
achavam que não tinha razão nenhuma de ser, que era uma mera convenção social. Só que os estoicos tinham uma ideia de liberdade, que era uma ideia muito engraçada, que depois os cristãos vão assumir na íntegra, que é a ideia de que aquilo que verdadeiramente interessa não é a liberdade do corpo. E a liberdade... É a liberdade da alma, é a liberdade do espírito. Um escravo pode ser um homem mais livre do que um grande senhor, do que um patrício romano. Volta no iluminismo, um bocado essa ideia estoica. E os cristãos absorvem esta ideia estoica. E, portanto, os estoicos também não davam muito valor à situação concreta da pessoa, não é? Portanto, o cristianismo vai embeber esta ideia estoica na sua mensagem e vai também relativizar a questão da liberdade. E isto fica mais ou menos... O que importa é, de facto, a ausência de pecado. Essa é que é a verdadeira libertação. E isto fica mais ou menos estabilizado durante a Idade Média, de São Tomás de Aquino e por aí fora, até ao século XVIII. Sim, porque a prisão não seria terrena, não é? A condição de liberdade era uma liberdade que ultrapassava a condição corpórea. O padre António Vieira, por exemplo, tem vários sermões que fez a negros da Irmandade do Rosário. Sim. Ele defendeu muitas vezes ideias, apoiando-se, por exemplo, em Séneca, um estoico, não é? Sim. Ainda da época clássica. Expressamente, não é? Isso é dito. E, portanto, defende essa ideia. Parece que vocês são vítimas, mas vocês não são. Vocês estão mais libertos do que a maior parte dos cristãos que estão ali livres a circular na rua. E defendia muito esta ideia da dualidade corpo, cativo, alma livre. E nessa altura, e não só no padre António Vieira, como noutros pensadores da época, o Frei Bartolomeu de Las Casas, sempre me fez muita confusão a distinção que é feita entre o indígena e o africano. Sim. Que o indígena tinha alma e o africano teria que como passar por um purgatório na terra e daí justificar a sua condição de escravo. De facto, houve sempre ali uma dualidade na forma como se encarou com a Igreja, não é? O Bartolomeu de Las Casas, no fim da vida, escreveu uma carta a penitenciar-se e a desculpar-se de ter promovido o tráfico dos africanos. Mas essa carta só veio a ser publicada agora recentemente. Portanto, não circulou, não foi visto. De facto, eles olhavam para o índio como também com exceções, não é? Houve sempre quem visse a América dentro da Igreja, houve sempre quem visse a América como uma terra de pecado e de criminalidade. Sim. Não é? Mas houve muita gente dentro da Igreja que olhou para a América e para os seus habitantes como uma espécie de paraíso, ainda próximo do Éden. Os primeiros jesuítas que chegaram à América. Sobretudo na América do Sul. Mas não tanto na América do Norte. Mas também há um canadiano, há um jesuíta que vai para essa zona que também escreve, já não me lembro do nome dele. Sim, mas na América do Sul, nomeadamente no que foi depois o terreno das missões, por exemplo, a aptidão dos índios para a música deu aos religiosos a ideia, sendo que a música é uma linguagem universal, podia ser a linguagem de Deus, que eles de facto tinham alma e eram umas pessoas até elevadas. Mais distantes e que não tinham estado, e que não tinham estado, eram puros, não conheciam o pecado, enfim, esta concepção, e que não tinham estado, como ao contrário dos africanos, não tinham estado sujeitos à palavra, à mensagem de Deus, não é? Porque houve um dos apóstolos foi para a África, claro, não é? E portanto, ao contrário dos africanos, os africanos não só tinham estado dispostos, como muitos deles eram muçulmanos. E conheciam o trabalho agrícola, conheciam a domesticação de animais e conheciam o pecado. Então houve ali sempre uma forma dual de olhar para a escravidão daqueles grupos humanos, daqueles dois grupos humanos. E depois tem consequências muito práticas, não é? Que é justificar o tráfico e a escravatura. Mas se nós formos ver, quer dizer, o que seria natural era aproveitar o trabalho dos habitantes indígenas locais. E foi isso que se tentou fazer inicialmente. Sim, mas eles suicidavam-se. Fugiam, não tinham qualquer... Quer dizer, não eram, entre aspas, isto é horrível o que eu vou dizer, domesticados. Não eram. Para voltarmos a... Sim, não eram controláveis, conheciam o terreno, tinham aliança junto de família. O escravo é um desinserido. Pois é, muito mais fácil trazer um desenraizado. Sim, claramente. Sem qualquer proteção social, não é? Perdeu a ligação com a sua família, com o seu segmento, a sua linhagem, não é? Com a sua tribo. Perdeu tudo com os seus deuses, tudo. Aliás, toda aquela cultura de Iemanjá e não sei o que é dos negros, nomeadamente o Brasil,
tem a ver com os judeus que atravessam o mar, não é? E que vão ter com eles. Portanto, isso é interessante, porque eles precisavam de se enraizar em qualquer coisa. Exatamente. João Pedro. E de recriar, porque não se esqueçam que vinham de proveniências muito diferentes, não é? Com certeza. Com línguas desconhecidas entre eles, não é? E de recriar, no fundo, ali uma irmandade, uma sociedade, uma ligação. Quando falamos em desenraizamento, talvez fosse interessante para os nossos ouvintes falarmos como esse desenraizamento começava logo em África, não é? Porque muitos dos que iam capturar os escravos, eles próprios eram africanos, eram negros. Sim. Não é? E depois levavam para a costa. Todos. Com raríssimas exceções. O início do tráfico aqui, as primeiras incursões, ainda no tempo do Infante Dom Henrique, há escudeiros do Infante Dom Henrique que vão à terra e capturam e trazem. Mas isso foi uma coisa que aconteceu... Excepcional. Meia dúzia de vezes e tal. Até porque depois, na zona tropical e de floresta mais espessa e nem o homem branco tinha resistência. Não tinha resistência do ponto de vista... O que se chamava Costa dos Escravos. Exato, a Costa dos Escravos e essas todas, não? Luanda e por aí fora. Não, em Luanda é os quimbundos que escravizam os bailundos e os trazem para Luanda e para junto do mar para os vender aos portugueses. Aliás, há um museu no Benin, não sei se o professor já lá foi. Não fui. Mas eu uma vez fui lá e assisti a esta cena incrível. O museu é muito bem feito e, quer dizer, e relata a história verdadeira, quer dizer, não é aquela coisa que se pensa, não é romantizada. E então eu vi uma excursão de negros americanos, afro-americanos, a sair do museu praticamente em lágrimas, porque eles perceberam pela primeira vez que eles se escravizavam uns aos outros antes do próprio homem branco lá ter chegado e começado a aproveitar aquilo para o negócio. Digamos que é o grande salto, penso eu, e pergunto-lhe, porque pois, eu não sei, é o grande salto, é que a gente, espanhóis e outros europeus, aproveitam isso para um negócio. Exato. É o negócio da... Mas já antes se aproveitava para o negócio. Sim, os árabes. Exatamente, os árabes que... Mas na outra costa. Na outra costa, e que através do deserto do Saara levavam em caravanas e levaram ao longo do tempo milhões de pessoas, não é? E capturaram também na costa mediterrânica e na zona do... Na Islândia. Não é? Chegaram os corsários berberes. Nos Balcãs também muito, não era? E os barbarescos. Nos Balcãs, os eslavos, aliás, dão origem à palavra slave. Exatamente. Em inglês quer dizer escravo. Em Itália, na costa italiana, não é? Toda essa zona foi martirizada. Na costa do Algarve? Na costa do Algarve, sul de Espanha e de França, toda essa zona foi ali entre os séculos 15, 17, no total foi 1.200.000 pessoas Bastante. Que foram capturadas e chegaram a fazer incursões até a Inglaterra e à Islândia. Seria cerca de 1/10 do tráfico de escravos de África para a América do Sul. Seria que para a América do Sul e do Norte. Portanto, no total cerca de 12 milhões. Sim, no total cerca de 12 milhões. Esta captura feita por piratas no norte da África, né, da Argel, Tunísia, Marrocos, ali naquele período curto a seguir à queda, à conquista de Granada. Sim, em 1492. Sim. A partir daí, durante aí uns 2 séculos, século e meio, 2 séculos, 1.200.000 pessoas. Sim, portanto, e portanto os escravos chegariam a um entreposto, seria, por exemplo, São Paulo de Luanda, que seria, no caso português, o principal, e depois eram os traficantes que os compravam, que os traziam, para nós percebermos um bocadinho como funcionava este circuito até à chegada ao Brasil. Isso havia várias formas de funcionamento do tráfico angolano, não é? Neste caso concreto. Regra geral, aqui Lisboa tentou em vários momentos entrar no circuito. No tempo, por exemplo, do Marquês de Pombal, quando se fizeram as grandes companhias, não é? Grão-Pará e Maranhão, tentaram entrar no circuito e entraram, mas os resultados não foram brilhantes e a coisa acabou depois por parar, e aquilo acabou sempre por ficar na mão das comunidades locais mestiças, não é? Luso-africanas, e dos brasileiros que vinham à costa comprar, não é? Que vinham de Pernambuco, do Rio de Janeiro, sim. Que vinham comprar. Como é que a coisa era feita? Os residentes em Luanda ou em Bengala também era um polo importante, enviavam caravanas, não é? Condutas, como se dizia, muito ao interior, cada vez mais ao interior, porque à medida que a fronteira da guerra ia avançando para dentro,
chegou até à Lunda, não é? Sim. Enviavam até ao interior para adquirir escravos. Esses escravos eram adquiridos em feiras. Eram os potentados locais, africanos, Cassange e por aí fora, que vendiam. Porque eu pensei que essa entrada nas zonas interiores era de captura e não de compra. Não, era de compra. Não era de compra, é uma compra. coisa que é curiosa. É de compra. Porque eles começam por capturar os bailundos e quando o professor diz chegaram às lundas, eles já são quiocos ou chocles. Sim. Quer dizer, são tribos verdadeiramente diferentes. Sim. Mas todas essas tribos vendiam os seus escravos. Exatamente. Portanto, eram Alguns eles de- que capturavam, exato. Não, Vai alguns avançando, deles eram não é? eles que capturavam, outros eram prisioneiros de guerra. Outros já tinham adquirido de Outros várias tinham maneiras. adquirido. Sim, não era por captura, ou seja, E quem outros era entrava, por as caravanas ter- que entravam no interior não eram eles que capturavam. Não, eles iam compravam comprar. já Iam compravam. comprar e muitas vezes em condições muito deficientes, porque os africanos são argutos, como qualquer outra pessoa. E Claro. portanto chegavam lá, instalavam-nos numa determinada aldeia, ali à espera de que chegassem os escravos, porque os escravos iam chegando. Não estavam lá todos preparadinhos para... Sim, prontos para entrega ao consumidor. E, portanto, muitas vezes ficavam sem mantimentos, eram obrigados a aceitar escravos em péssimas condições do ponto de vista comercial, não é? físicas, sim. Físicas, à beira quase da morte. E, portanto, muitas vezes não tinham outro remédio senão comprar por preços altos e transportar de novo até à costa, que era uma viagem de longos meses a pé, não é? Avançavam qualquer coisa como 5 km por dia. Pois, em condições... Em condições... Quando chegavam à costa, então embarcavam, ficavam muitas vezes em quintais, que era uma espécie de zonas compartimentadas, divididas por altos muros, onde tinham uma alimentação um pouco melhor, peixe seco, mandioca. Quase uma quarentena para recuperarem. Sim, quando recuperavam, morriam ali em quantidades imensas, não é? Mas e eram recomprados? Ou eram comprados ao interior e quem fazia circuito depois... Havia as duas modalidades. Havia quem já tivesse comprado lá no interior para exportar para o Brasil, em nome próprio, e vender no Brasil, ou havia quem vendesse ali a comerciantes que vinham do Brasil comprar. E havia os transportadores, porque no caso português é uma coisa muito interessante. Os transportadores, muitas vezes, não tinham nada a ver com os escravos. Pois, era uma mera... Era um mero frete. Como podiam levar qualquer outra coisa. Podiam levar qualquer outra Como hoje coisa. levam contentores. Exatamente. E, portanto, o interesse deles em manter os escravos vivos era Muito relativo. Sim. muito relativo. Quer dizer, eles queriam encarregar o navio e depois, se na viagem, enfim, houvesse um número elevado de perdas, paciência, já estava Ou o se frete precisassem de os assegurado. deitar ao mar por qualquer motivo. por Isso, serem- sim, isso acontecia, mas enfim, também não era assim. Em caso de epidemia havia-se Pois. esse... Ou em caso de ataque, não é? Ou de corsários, ou para o navio poder andar mais depressa. Isso na altura em que começou o cruzeiro de antitráfico, não é? Sim, sim. Isso aconteceu. Quando começou o cruzeiro antitráfico, os navios, e sobretudo ingleses, não é? da Royal Navy, perseguiam muito navios negreiros, ilegais já, Uhum. e aí isso aconteceu, deitarem escravos ao mar. Mas nesta época, sobretudo o século XVII e século XVIII, não é? Onde a escravatura atingiu os seus picos, depois chegando ao Rio de Janeiro ou à Bahia, não é? Seriam os dois portos ou os dois locais principais de chegada. Sim. Depois então era nos chamados mercados que eram comprados então Pelos fazendeiros, não é? portanto aí já diretamente pelos que iriam ficar Sim, Com os diretamente. proprietários. Ou não é? Ou não. Para intermediários. Exatamente, também havia intermediários aí, não é? Muitas vezes compravam e depois revendiam. Havia todo um circuito, às vezes chegavam, ponham a Salvador, não é? E eram reexportados ao longo da costa para um outro ponto qualquer da costa brasileira. E a mesma coisa se passava nos Estados Unidos ou nas Caraíbas. Sim, mas quer dizer, digamos, a imoralidade disto tudo, vista com os olhos de hoje, e até com os olhos já do século XVIII e XIX, em que já havia muita gente que se opunha a isto tudo, sim. A imoralidade disto tudo, que começa por alguém ser proprietário de outro e tal, termina no facto de tudo isto ser considerado mercadoria. Portanto, quando a gente olha para os modelos em que isto pode ser feito, são exatamente todos os modelos que existem de transporte de mercadoria. Claro. A gente pode comprar, aliás, até há designações para isso. Mercadoria e uma outra coisa que convém introduzir aqui.
mercadoria e criminosos. E criminosos, pois. O transporte de criminosos na altura era equivalente. Exato. Sim. E para todos os efeitos, aquilo que os ocidentais compravam na costa da África eram criminosos. Pois. Gente que tinha sido condenada por qualquer razão. Por isso é que eram escravos, exatamente. Por qualquer razão que se desconhecia. Aliás, alguns membros da Igreja questionaram isto muitas vezes e escreveram coisas sobre este assunto e interrogações e inquietações sobre... Quer dizer, de facto, quem é que que é que os cristãos estão a comprar? Exato. Estas pessoas foram legitimamente escravizadas ou não? Se é moralmente condenável ou não, não é? Exatamente. Porque era diferente. Estamos em pecado ou não estamos? Nós próprios mandávamos portugueses para Angola quando eles tinham cometido crimes. Era o degredo. Os ingleses para a Austrália e por aí afora, que o degredo era. E em que condições? Quase nas mesmas. Os criminosos portugueses, os condenados portugueses desterrados para a África morriam, não é? A pena de degredo era uma sentença, na prática, alguns uma sentença morriam de morte. Porque o Essa de Queiroz chamava a Ilustre Sociedade Angolana alguns não morriam, mas a banditagem que lá havia. Eu lembro de ter lido, por exemplo, um comandante naval português, o Lopes de Lima, que depois até escreveu no meados do século XIX, foi um homem importante, foi deputado e depois até acabou por vender Timor. E veio em desgraça de lá, morreu na viagem por ninguém o autorizou a vender Timor. Sim. Quer dizer, a negociar Timor. Para arranjar uns dinheiros para ver se investia noutras colónias e tal. Mas é curioso que o Essa também tem uma coisa sobre as colónias em que diz que nós não temos marinha para segurar aquilo. Sim. E portanto e dizia que a gente devia vender Angola e Moçambique. E depois dizia, sobre a Guiné, Timor e não sei o quê, ocorre melhor ideia que é dá-los. Não, mas era uma ideia muito difundida na época e com os seus partidários. Sim, manter Angola e São Tomé, porque São Tomé já estava a produzir cacau, café, etc. E vender Moçambique, mas depois, com a abertura do canal de Suez em 69, passou a voltar a ser interessante. Voltar a ser interessante, mas o resto era para vender. Quer dizer, o Lopes de Lima, mas isto vinha a propósito de quê? Já sei da mortandade. O Lopes de Lima, quando foi até Moçambique, deixou uma quantidade de condenados em Benguela. Quando voltou, eram 20 e tal que ele lá deixou, restavam 4. Pois. Essa é a ideia e depois os escravos no Brasil iam essencialmente, numa primeira fase, para os engenhos de açúcar? Sobretudo, sim. Porque a cultura de algodão a norte já não era tão baseada na escravatura. Não. E, o açúcar, o Brasil faz com o açúcar. Não é? O início do Brasil, sobretudo naquela zona de Pernambuco e por aí fora, o Nordeste, não é? E o trabalho na safra do açúcar era uma coisa duríssima, não só por corte da cana, porque aquilo exigia um despacho praticamente instantâneo. Tem que cortar a cana e tem que processar a cana, esmagá-la para tirar o suco da cana num curto espaço de tempo, 2 dias. Por isso que se chama engenho, que era tudo feito na quinta, digamos, a roça, aquela coisa enorme. Tinha lá uma fábrica também. Exatamente, senão o suco azeda, não é? E estraga a safra. Completo. As condições de trabalho nos engenhos de açúcar eram duríssimas, 16 horas diárias. Sob aquele clima. Sim, é um trabalho completamente desgastante e exaustivo durante quase todo o ano. O do café, não é? Eu penso que plantar café era de outras coisas extraordinariamente violentas. A plantação de café, talvez, de algodão, eu penso isso. Mas o café já é posterior, não é? A cultura do café é posterior e mais a sul. Mais a sul, São Paulo. Pois, para essas zonas. Sim, São Paulo, mas São Tomé também há. São Tomé também. E em Angola também. E justificando com essa desumanização, até para aplacar consciências de que o escravo seria tratado como um bem, não é? Depois os castigos também eram extremamente duros e aí o regime era extremamente duro. O regime era duríssimo. Bem, mas o regime era duríssimo para toda a gente. Não é? Quando nós pensamos na Revolução Francesa e no que foi a Revolução Francesa, naquilo que viria a ser o Haiti, não é? Sim. Na colónia de Saint-Domingue, não é? Tiveram aquela revolta, 1803, não é? Andaram por aí, tiveram uma revolta de escravos. Sim, em 1791. Mas já antes da revolta eclodir, em 1791, já aquilo estava tudo em polvorosa, não é? Porque vivia a Revolução Francesa lá, não é? E as penas eram
Os condenados sofriam horror, não é? Barbaridades, eram mortos na roda, com os ossos todos partidos à martelada. O Haiti no século XX ainda teve muita barbaridade. Indícios dessas situações. É bom não esquecer. Portanto, os escravos eram sujeitos a coisas terríveis, mas lá está, é preciso colocar isto no tempo. Exato. Muita gente era sujeita a coisas terríveis. Os judeus na Inquisição, Muita gente. ciganos na Inquisição. Nós tivemos um programa sobre a Rússia em que falámos no que eram os costumes bárbaros da corte russa no século XVIII. Sim, a gente não tinha esse extremismo, mas quer dizer, era o ar do tempo, era aquilo que se passava no tempo, e é anacrónico, como se disse no princípio, olhá-lo agora como se fosse hoje, não é? Como é anacrónico, por exemplo, a gente esquecer que a escravatura no Brasil foi iniciada pelos portugueses, foi continuada pelos brasileiros. Sim, claro, porque não foi imediatamente abolida. Não foi abolida logo, aliás, na América também não foi abolida quando eles fizeram a Revolução Americana ou na independência do Brasil em 1822. Não se disse, olha, pronto, acabou a escravatura, isto era uma coisa como ideia. Porque a economia brasileira dependia ainda, em grande parte, da escravatura. Era considerado aqui o rei Dom João VI, não é? Que viria a ser Dom João VI, quando ainda não era e já estava no Brasil. Dizia que era completamente inconcebível fazer a vontade aos ingleses e abolir o tráfico nessa altura, porque o Brasil não podia prescindir. E a verdade é que não prescindiu. Em 1822 tornou-se independente e continuou a importar escravos até 1850, e só acabou porque os ingleses foram lá ao Brasil, não é? Bombardear, entrar pelos rios, não é? Apesar de navios brasileiros ali mesmo na costa, ancorados. Isso é engraçado, professor, porque muita gente também desconhece. São os cristãos os primeiros a combater a escravatura em termos organizados, quer dizer. Pois são os cristãos. Sim. A gente pode pensar que é um partido de esquerda ou que é um partido operário, mas não é nada, são os cristãos. São os cristãos. Mesmo aquele hino lindíssimo, Amazing Grace, e tudo isso é feito por pessoas que eram contra a escravatura e que no Parlamento inglês se bateram contra a escravatura. Pois. Mas a abolição também não abriu de imediato uma vida normal aos antigos escravos, não é? Porque tanto os do sul dos Estados Unidos que foram libertos ficaram, e foi muito difícil integrá-los na sociedade, como no caso brasileiro, ou seja, fez-se uma lei, mas depois não se criou condições para que essas pessoas passassem a ficar em igualdade com os outros cidadãos durante muito tempo. Sim, variou. E houve refluxos, não é? Houve retornos. Por exemplo, no caso inglês, mas mesmo no caso americano, não é? A chamada reconstrução, a seguir à Guerra Civil de 65, há ali um período em que se procura dar, e se dá, enfim, coisas limitadas, mas se dá a possibilidade aos ex-escravos de começarem a ter uma atividade económica. Exato. Não é? Uma mula, um bocado de terra, coisas assim do género, não é? Mas depois há um refluxo disso. Há um retorno disso. Há uma reação disso. E há as leis de Jim Crow e a história dos Estados Unidos no século XX essa tensão. Exatamente, terrível ali no Sul. A mesma coisa se passa com as colónias em Inglaterra. Por exemplo, a seguir a 38, quando a lei da abolição da escravidão entra em vigor, há ali um período de grande liberdade para os escravos da Jamaica, por exemplo. Mas isso traz consigo também uma grande desilusão dos ocidentais, porque havia a expectativa dos abolicionistas de que, uma vez libertados, os africanos se tornassem muito produtivos, mais produtivos do que os escravos. O homem livre, a teoria do Adam Smith e por aí fora, o homem livre produziria mais porque teria interesse em consumir, teria interesse em poder adquirir coisas, do que o homem sujeito, não é? do escravizado. E o que se verificou nessas colónias inglesas grandes, como por exemplo a Jamaica, ou depois a Demerara, ali na zona da Guiana, o que se verificou nessas zonas é que não era isso que acontecia. Os escravos que tinham estado longamente sujeitos à dureza do trabalho da safra açucareira não queriam continuar a trabalhar na safra açucareira. Claro. Como é evidente. Portanto, quando tinham terra disponível, como na Jamaica havia terra disponível, fixavam-se nessa terra, construíam uma cabana, faziam uma agricultura de subsistência e estavam bem assim. E, portanto, a produção económica nessas colónias
caiu a pique. E isso trouxe uma desilusão gigantesca que coincide com a subida dos pensamentos racistas. Meados do século 1840, 1850, começa a surgir uma desilusão. Quer dizer, nós andámos aqui a esforçar-nos e a sacrificar-nos e a pagarmos para libertar esta gente, e esta gente não quer trabalhar. E estas ideias começam a coincidir com uma desvalorização racista de certo tipo de raças humanas. Exato. Coincide com a emergência todas essas ideias no espaço europeu. E em 60 e tal, há a revolta de Morant Bay na Jamaica, em que os cidadãos livres, negros, são tratados como escravos. Pois. São reprimidos como se fosse uma... Do século XIX. Sim, do século XIX. São reprimidos como se fossem escravos. E uma coisa que depois coincide mais ou menos com a revolta dos Cipaios na Índia, em 57, não é? Em que foi uma barbárie, não é? Uma coisa toda. E, portanto, começam a surgir ali novamente uns conceitos de como é que eu não vou dizer pessimistas, mas negativos relativamente a outras raças do mundo, não é? E portanto isso entra tudo naquela maré crescente, naquela maré alta do racismo, que depois vai pelo século XX adentro. Sim. E chega até hoje. Embora com menos força. Sim, chega até hoje, mas hoje é um epifenómeno hoje é um epifenómeno, mas ainda há gente que pensa assim. Sim. Ainda há gente que pensa assim. E chegando aos dias de hoje, temos um debate muito aceso nos últimos anos sobre como encarar este fenómeno, como avaliar historicamente e como estudar e como debater. E o João Pedro tem estado nesse debate. E gostava que também falasse um pouco sobre isso. Pois, é um debate que há para dar e durar. No fundo, é de facto, isto agora pega-se com aquilo que o Lourenço disse no início. São pessoas que tentam olhar para este passado de uma forma anacrónica, penitente, culpabilizadora. Tentam olhar para tudo isto sem o inserir no tempo. São aquilo que eu chamo presentistas. Eu e outras pessoas. São pessoas que olham para isto através dos valores, dos conceitos do presente e que não são capazes de se situar no que eram os conceitos do século XV ou do século XVI. E, portanto, julgam. A história não é feita para julgar, a história é feita para compreender. Claro. E estão muito interessados em culpabilizar. Desinserem as coisas, não é? Só falam da situação do sistema escravista montado e aproveitado pelos ocidentais, pelos cristãos. Certo. Não falam de todos os outros sistemas escravistas que existiram e infelizmente ainda existem, não é? Contra a lei, mas ainda existem em várias partes do mundo. Tem o foco apontado aqui à história da expansão europeia, não é? Portuguesa e europeia a partir do século XV, sobre a qual vêm todas as recriminações. E, portanto, este ataque à história da escravatura, à história do papel dos portugueses na escravatura, insere-se dentro desta tentativa de culpabilização do mundo ocidental. E que depois da culpabilização... deixa-me só tentar perguntar-lhe também, ver a sua opinião. Na minha opinião, alguma é completamente ridícula, nomeadamente a que vem das universidades americanas e brasileiras. Porque eu digo muitas vezes a brasileiros, se tu tens alguma coisa contra o colonialismo é contra a tua família, que a minha nunca colonizou ninguém, esteve sempre ali na beira alta a trabalhar e nunca foi para lado nenhum, ficou cá. Mas você sabe uma coisa engraçada, logo no momento da independência, o José Bonifácio, que é um personagem o patriarca da independência, em 23, logo ali no momento da independência, atira logo a responsabilidade do tráfico de escravos e da escravidão para os portugueses. Pois. Claro. Logo. Isto existe, a culpa é dos portugueses. Claro. Começaram imediatamente a sacudir a água do capão. Claro. É que a seguir à culpabilização vem a ideia de reparação. Pois exatamente. Pois vem. É que isto tem uma sequência lógica. O Brasil e os Estados Unidos não têm. Penso eu. Não, a ideia de reparação não tem. Mas... Vão atirar para si. Não, os Estados Unidos já estão a reparar. Eu estou a escrever agora um artigo que vai ir publicar brevemente. Não, mas estou a reparar em relação à própria escravatura deles, não em relação ao facto dos ingleses terem... Mas nas Caraíbas isso existe. Nas Caraíbas já existe. Já existe. Um colega meu, um colega nosso, que é um tipo chamado Hilary Beckles, um
historiador de Barbados, e que é um ativista, já escreveu um livro e fez o cálculo de quanto é que o governo, de quanto é que o Reino Unido deve às Caraíbas pela existência do tráfico de escravos e da escravidão, e prometeu que ia pôr uma ação em tribunal contra todos os países que estiveram envolvidos no tráfico de escravos, e Portugal incluído. Essa moda pega. Não, essa moda pega. A gente Vamos todos à bancarrota. Espera lá, a gente tem muito a pedir aos mouros e aos espanhóis. Mas não vão pagar. isto calhar os todos. visigodos? Então os hunos e os mongóis. Quer dizer, não vão a gente pagar. A gente tem muito a reivindicar também. Mas é curioso como a Europa é vista. Isto é sempre assim, não é? A inveja, a questão da inveja é sempre. A Europa é vista não como uma pequena parte do mundo, que isto é uma península da Eurásia, não é? Que teve sucesso por alguma coisa, mas como o sítio onde todo o mal irradiou para o mundo. Quer dizer, nós fomos invadidos várias vezes na Europa e levámos tareia de toda a gente, quer dizer, também. O quê? Pronto, olha, conseguimos com alguma sorte e proteção de alguém. Porque nós temos as costas largas, não é? Quer dizer, nós pessoalmente não temos. Sim, mas quer dizer, nós europeus temos esta capacidade ou esta propensão para aceitar a penitência e a culpa. Sim. Faz parte cultural. Faz parte da nossa cultura. Judaico-cristã. E portanto, toca de carregar aqui, porque os asiáticos. Há bocado falou nos hunos ou nos mongóis. Os hunos ou os mongóis têm algum problema desse tipo que se saiba? Eu nunca ouvi falar disso. Os mongóis destroçaram o mundo. Tiveram o maior império. A Horda de Ouro destroçou. Tiveram o maior império, provavelmente. Mas não reduziram os russos à escravidão durante séculos. Não eram de modas, até porque os mongóis no tempo de Gengis Khan, depois a coisa do Kubilai, a coisa mudou, não é? Assim, houve ali uma sinização, passaram a viver à chinês. Mas, aliás, conquistaram o trono chinês. Exatamente. Mas a dinastia mongol? Aqueles mongóis que se mantiveram tradicionalistas, e o Gengis Khan era, não entendiam sequer o mundo sedentário. Não, eram nómadas. Era uma horda? Eram nómadas não digitais. Sim, e portanto arrasavam aquilo tudo completamente. Cidades, tudo. E o que fizeram na Índia também. Por exemplo. Nunca se fala disso, não é? É uma coisa extraordinária, porque houve barbáries, pelo menos tão grandes, para não dizer maiores, como a barbárie do esclavagismo, da escravatura, do tráfico de escravos e disso tudo, e nunca se fala. É só como se todo o mal irradiasse deste bocadinho de mundo. Pois é. Que é e voltando a essa ideia. Por causa do sucesso. Por causa do sucesso. Por isso é que eu falei da inveja, que é a última palavra dos Lusíadas, e o Camões não era parvo. Exatamente. Por causa do sucesso e do domínio que teve. Claro, evidente. E essa ideia de reparação pode ser uma ideia de reparação que se pretende como um pedido de desculpa, ou então, como falou, dessa ideia então absolutamente excêntrica de fazer um enunciado do que se deve. Exatamente. E repará-lo financeiramente. Tem uma consequência financeira. Tem. Aliás, os Estados Unidos já estão a fazê-la. Como a nível central ou federal as autoridades não avançam, o poder não avança nesse sentido, certas cidades americanas já estão a avançar por elas próprias. Diz que uma delas no Illinois e agora São Francisco na Califórnia vai ela própria indemnizar os descendentes dos escravos. Pois. E muitas outras. É abrir uma caixa de Pandora bastante complexa, não é? Muito complexa. E imprevisível. Exatamente, até porque não sabemos quantos de nós somos descendentes de escravos. Nós somos todos descendentes de escravos ou de senhores de escravos. Sim, isso é que não há dúvida. Todos. Não há. Bom, e ficávamos por aqui. Henrique, tens alguma sugestão? Eu tenho uma sugestão de um livro muito fácil de ler, até porque é um livro de crónicas, aqui do nosso convidado, João Pedro Marques, que se chama Descobrimentos e outras ideias politicamente incorretas. E quer dizer, não é exatamente sobre este tema só, também é sobre este tema, mas também é sobre outro tema, que aqui não falamos, que é o problema da expansão. E o que é que isso significa? E sobre o politicamente correto? E sobre o politicamente correto, isso está lá no título. Está lá no título. Eu recomendava muito, é um livro pequenino, com não sei quantas páginas, 150 talvez. Sim, talvez sim. Está por aí. Bom, e eu sugeria um romance histórico, que é algo que também me diz particularmente,
também de João Pedro Marques, Até ao Fim da Terra, que será apresentada amanhã, dia 9 de março, da Porta Editora. E ficávamos então por aqui. João Pedro, muito obrigado por ter vindo ao nosso programa. Obrigado, foi um gosto. Henrique, nós até para a semana. Adeus, até para a semana. Como sempre, a gravação e sonoplastia esteve a cargo do João Luís Amorim. Nós voltamos na próxima semana, noutro tempo e noutro espaço. Este podcast tem o patrocínio de Germano de Souza, o Laboratório de Portugal.